Começar? E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vocês têm o prazer de ver um homem diferente, um homem de férias. Eu sempre espero muito pelas férias porque é o período que eu posso estar aqui com vocês, pelo menos com mais frequência. Como vocês sabem, eu nunca deixo vocês sozinhos. Não dá pra deixar meus pobres e indefesos nenéns nesse mundo tão mal. Então eu sempre dou um jeitinho de gravar algo. Mas quando eu tô estudando, pessoal, quando eu tô no meio do semestre, realmente é bem complicado. Então agora que eu tô de férias, vocês vão me ver bastante por aqui. Hoje eu vim falar sobre um assunto que vocês me pedem bastante. Pense como essa galera perder. Hoje eu vim falar sobre redação. Eu costumo dizer que existe uma diferença básica entre um texto bom e um texto ruim, a forma com que ele é escrito. Claro que existem diversas outras variáveis para determinar isso. No entanto, a forma como tu constrói um texto define muito se ele é um texto ruim ou se ele é um texto bom. E indubitavelmente, textos bons e que recebem notas altas são textos que são bem construídos. Por mais que tu escolha um argumento muito bom, um argumento que esteja bem distante do senso comum e que realmente seja bom, se tu não souber estruturar aquele argumento no texto, tu não fez nada. Uma das ferramentas marcantes para a gente estar construindo um texto bem estruturado são os elementos de coesão, que também são conhecidos como conectivos. Inclusive, galera, uma das 5 competências que avaliam a redação está restrita apenas a avaliar essa questão do uso dos conectivos e essa construção textual, que é a competência 4. Então, se tu usa os conectivos de forma errada, ou se tu deixa de utilizar ele na tua redação, de cara tu já perde 200 pontos. E não para por aí não. Se a gente utiliza os conectivos de forma indevida, a gente também perde ponto na competência 1, que avalia a questão da ortografia, semântica, concordância, regência. A gente também perde ponto na competência 3, que avalia as ferramentas para a construção da argumentação. Então a derrota vai em uma cascata. E justamente por isso a gente deve se apropriar desse conhecimento, do conhecimento acerca dos conectivos. Mas que molinga são esses conectivos, Felipe? Sintetizando, os conectivos eles são um conjunto de palavras, e quando eu falo de palavras eu estou me referindo a conjunções, advérbios, pronomes e vários outros elementos linguísticos que têm a finalidade de estar articulando o texto da gente. Articulando ou ligando as nossas ideias, as nossas frases, ou até mesmo os parágrafos do nosso texto. São justamente eles que vão garantir a fluidez na leitura do nosso texto e vão deixar claro para o corretor aquele nosso ponto de vista. Como o texto ele é um emaranhado de palavras, de frases, de orações, de parágrafos, os conectivos eles atuam como uma conexão. É como se fosse uma colinha que a gente juntasse cada elemento desse. Então, se a gente não utiliza de forma correta esses conectivos, o texto da gente ele vai ficar muito repetitivo, fica extremamente circular, a gente não consegue de forma alguma fechar nenhuma ideia. Essas ideias elas também ficam contraditórias e muitas das vezes o texto se torna incompreensível. Tem textos que eu leio e eu não sei onde começa uma ideia e onde ela termina. Sabe o que é pegar um texto e não entender o que a pessoa está querendo dizer? E eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas se o corretor ele não entender aquele que tu tá querendo falar para ele, ele risca. Não achem, pessoal, que um corretor que corrige cerca de 100 redações por dia vai perder o tempo dele tentando decifrar o que tu escreveu, porque isso não acontece não. E é justamente por isso que hoje eu tô aqui, galera. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês os conectivos que eu mais utilizo nos meus textos. São conectivos que eu venho me apropriando ao longo do tempo que eu escrevo redações. A cada redação que eu escrevo eu venho aprimorando eles e hoje eu vim trazer justamente isso para vocês. Os conectivos que são mais interessantes para a redação. Existem para lá de centenas de conectivos e nem de longe a gente utiliza todos na redação. Então eu separei os que eu mais utilizo. Aqueles conectivos que os corretores olham e dizem: então a gente tá lidando com alguém que sabe escrever, né? Então eu separei todos eles e agrupei por classes. Conectivos de contrariedade, de ênfase, de conclusão, de adição, enfim. Eu vou apresentar cada classe de conectivos desses para vocês e vou mostrar onde eu costumo utilizar eles na redação, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, pessoal, só para vocês não ficarem perdidos, eu sei que tem muitas pessoas que estão começando agora, então eu vou mostrar para vocês de forma bem simples alguns elementos estruturais do texto dissertativo argumentativo, da redação. Em muitos momentos do vídeo eu vou estar falando desses elementos, então eu trouxe essa redação para exemplificar e para mostrar para vocês bem por cima, para não ficar algo tão abstrato. Toda redação é dividida em 3 partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, beleza? E tudo é bem sugestivo, pessoal. A introdução é a parte do nosso texto em que a gente introduz as nossas ideias e dentro dessa introdução a gente vai expor a nossa opinião acerca do tema, que é o que a gente chama de tese, que nessa redação essa partezinha que está representada com a cor rosa. Já o desenvolvimento, essa parte roxinha, é o corpo do texto. É onde por meio dos argumentos eu tenho que defender o meu ponto de vista. É onde eu tento mostrar as minhas ideias para o corretor. Geralmente esse desenvolvimento ele é feito em 2 parágrafos. Tem gente que faz em 3, eu já acho demais. Para mim 2 parágrafos é o ideal. E para finalizar, a gente tem a conclusão, que é o espaço do nosso texto em que a gente vai concluir essas ideias. É onde a gente vai fechar o texto e vai citar uma solução ou um caminho que vise suavizar o problema que a redação trouxe pra gente. Beleza? Bem simples. Agora, sabendo disso, bora lá falar dos conectivos. Então, pessoal, eu vou começar falando dos meus conectivos de prioridade.
os conectivos de relevância. Esses conectivos são conectivos que eu sempre utilizo na redação para enfatizar um argumento que eu vou utilizar. São conectivos que eu sempre uso no início do primeiro parágrafo do desenvolvimento, logo depois da introdução. Eu sempre utilizo esse tipo de conectivo nessa parte do meu texto e é justamente ele quem é responsável por ligar a introdução ao desenvolvimento e manter o texto da gente fluido, não ficar aquela coisa tão fechada. Em alguns casos eu também posso utilizar na introdução, logo após a tese, quando eu faço um texto em que eu quero expor os argumentos na introdução. E quais são os conectivos que tu usa, Felipe? Em uma primeira análise, precipuamente é um conectivo que eu gosto muito de utilizar. Quem acompanha as minhas redações sabem disso. Em princípio também, primeiramente, em primeiro plano, inclusive eu posso utilizar ele no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, desenvolver o meu argumento, trabalhar ele bem direitinho, fechar o parágrafo e no segundo parágrafo de desenvolvimento já iniciar com outro conectivo de relevância, em segundo plano. Também fica bem legal e dá uma ideia de progressão bem bacana. Da mesma forma a gente pode fazer com o conectivo em primeiro lugar, também fica show. Outro conectivo que eu utilizo muito é mormente. É um conectivo que eu gosto demais. Quem lê Guimarães Rosa provavelmente já teve contato com ele. E eu conheci esse conectivo justamente lendo Guimarães Rosa. Desde que eu descobri esse conectivo eu uso bastante. É quase um filho para mim. E é um conectivo, pessoal, que se tu utilizar, instantaneamente o corretor olha para o teu texto com outros olhos. Realmente é um conectivo muito bom. Outros conectivos que eu costumo utilizar bastante, sobretudo, antes de tudo ou antes de mais nada, muitas pessoas acham que tem um certo grau de informalidade. Não tem, pessoal. Pode utilizar que gramaticalmente está tudo correto. Primordialmente também é bem interessante e basicamente são esses os meus conectivos de prioridade. E aqui a gente tem dois exemplos de como eu costumo utilizar ele no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Outra classe de conectivos são os conectivos ligados ao tempo, seja com relação à frequência que determinado evento ocorre, a duração daquele evento, a ordem que acontece, se vem antes ou depois, enfim, conectivos ligados ao tempo. São conectivos que a gente pode utilizar ao longo de todo o texto, vai depender muito da informação que a gente for citar. É uma classe que é bem ampla e mais uma vez eu vou mostrar apenas os que eu mais utilizo. Atualmente, odiernamente, nos dias atuais, esses três conectivos significam basicamente a mesma coisa. O presente, o hoje, a gente sempre utiliza eles quando for citar alguma situação que está acontecendo no presente. Uma dica, na redação especificamente, a gente sempre pode utilizar esse tipo de conectivo na introdução, logo no início da nossa tese. Todas as redações do Enem têm uma característica básica. Todo tema é um problema atual. Então a gente sempre pode delimitar o tema utilizando esse conectivo. Dentre esses três que eu mostrei para vocês, um conectivo que eu sempre utilizo nos meus textos é odiernamente. Vocês já viram com certeza. Em todo texto meu tem um odiernamente. No ODR no cenário global, no ODR no cenário brasileiro, eu sempre uso ele nos meus textos. Dentre os conectivos ligados ao tempo, a gente pode utilizar frequentemente, constantemente ou não raramente. Eu sempre uso eles quando o que eu vou citar acontece com alta frequência. Já nos casos em que o que eu vou citar acontece com uma frequência menor, geralmente eu utilizo eventualmente, por vezes ou ocasionalmente. Já nos casos em que o que eu vou citar dificilmente acontece, eu utilizo raramente. A gente também pode utilizar simultaneamente, nesse interim, ao longo de, nesse ato ou enquanto, quando as informações que a gente estiver utilizando acontecerem ao mesmo tempo. Outra classe de conectivos extremamente importantes e usuais são os conectivos de adição. Aqueles conectivos que dão uma ideia de progressão, de continuidade no texto da gente. São conectivos que a gente utiliza em todas as partes da redação e a gente utiliza sempre que for citar duas informações parecidas. Duas informações que estão em sequência e que defendam o mesmo ponto de vista. Por exemplo, Mariazinha gosta muito de comer lasanha. Além disso, ela ama frutos do mar. Foram duas ideias que seguem a mesma linha de raciocínio. Ela gosta muito de comer lasanha e ela ama comer frutos do mar. Justamente por isso, a gente utilizou o conectivo além disso. Se fossem duas informações opostas, duas informações divergentes, a gente utilizaria um conectivo de contradição. Sei lá, Maria ama lasanha, no entanto, odeia frutos do mar. São duas informações divergentes. Ama X e odeia Y. Eu também vou falar dos conectivos de contradição, mas bora voltar para os conectivos de adição. Quais são os conectivos de adição que eu mais utilizo? Além disso, é um ótimo conectivo, pessoal.
No entanto, cuidado com o repertório. Muitas pessoas utilizam muito e transformam o texto basicamente em uma anáfora. Tu lê o texto da pessoa todinho e só tem além disso. E no Enem, a repetição de palavras, a repetição de conectivos é avaliada como repertório pobre. É como se tu não tivesse palavra para colocar na tua redação, o que faz com que a gente também perca ponto na competência 4. Outro conectivo de adição que a gente pode estar utilizando para evitar de repetir esse triste do além disso é ademais. Significa a mesma coisa. A gente também pode utilizar um conectivo que eu utilizo bastante nos meus textos, que é outro sim. A gente também pode utilizar ainda mais, ainda acima, desse jeito mesmo, tá correto. A gente também pode utilizar o ainda, entre vírgulas, faz-se mister, ainda, salientar isso e aquilo. É importante ainda citar isso e aquilo. A gente também pode fazer uma construção maior. A gente pode utilizar não só e colocar a primeira informação, mas também e coloca a segunda informação. Não só de festas viverá o homem, mas também de estudos, vai passar no Enem. Utilizar o não só, mas também, não só, como também, é totalmente válido. No entanto, é interessante que a gente utilize isso em períodos menores. Utilizar o não só, mas também em frases muito longas, deixa o texto da gente, em geral, muito confuso. Além desses que eu mostrei para vocês, a gente pode utilizar o também. Vale também ressaltar que... Beleza? Bora seguir. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente tem os conectivos de contraste. Aqueles que, como eu falei para vocês, são utilizados para oposição, utilizados em contextos em que a gente tem duas ideias contrárias. E esses conectivos de contrariedade têm uma função muito importante para a redação como um todo, que é a construção da tese. Existem diversas formas de construir uma tese. Eu posso gravar um vídeo para vocês que eu acho que é bem legal. Uma das formas mais interessantes de construir uma tese é iniciar a redação citando um trabalho, fazendo uma contextualização, seja por um período da história, uma constituição, um filme, uma série, enfim, a gente contextualiza e cria a tese através da oposição daquela alusão. Ou seja, a gente cria uma cena toda maravilhosa e corta falando que no Brasil isso não acontece, que está apenas na história, apenas no papel. Se a gente escolhe fazer a tese dessa forma, obrigatoriamente a gente tem que utilizar o conectivo de contraste. É justamente ele quem orquestra tudo e deixa claro o teu ponto de vista. É o conectivo de contraste quem determina a tua tese. Então esse tipo de conectivo é muito importante para a redação. E saber utilizar eles faz uma diferença enorme. Além de utilizar na tese, sempre que na minha redação eu utilizo dois argumentos contrários, um argumento positivo e outro negativo, eu sempre utilizo ele no início do meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Por exemplo, a redação tem como temática principal a descriminalização do porte de armas. Se no primeiro parágrafo eu for falar bem do porte de armas e no segundo eu for falar mal, eu sempre inicio o segundo parágrafo com o conectivo de contrariedade. Isso é uma lei. É tudo lindo, bonito, perfeito, mas sobre outro ângulo, é isso e aquilo. Beleza, Felipe, eu entendi. Mas quais são os conectivos que tu usa? Conquanto é um conectivo que eu amo utilizar nos meus textos. Eu acho um conectivo de uma presença muito boa. Contudo também. Entretanto, eu utilizo bastante. No entanto, todavia, em contrapartida também é bem interessante. Não obstante, sob outro ângulo, em contraste e em desacordo com. Esses são definitivamente os conectivos de contradição que eu mais utilizo. Outra classe de conectivos que são muito importantes são os conectivos de comparação e de conformidade. O papel desses conectivos são extremamente importantes, porque é justamente eles que amarram a alusão no texto da gente. Como eu falo para vocês, a alusão ela não pode ser uma frase que está solta no texto da gente. A alusão ela deve estar bem colocada, tanto na questão de coerência como na questão estrutural, na questão dos conectivos. Então são conectivos que eu sempre utilizo após utilizar uma alusão. No momento que eu vou comentar aquela alusão que eu utilizei ou que eu vou associar o meu argumento. E quais são os conectivos que tu mais utiliza, Felipe? De maneira análoga, analogamente, por analogia, basicamente os três exercem a mesma função. E são conectivos que eu utilizo bastante na redação. Eu sempre utilizo eles depois da alusão. Sabe aquele momento que eu termino a alusão e eu vou entrar com o meu argumento? Pronto. É justamente aqui que eu utilizo eles. É como se eles fossem a colinha que ligasse a alusão ao meu argumento. Além desse, eu gosto muito de utilizar o sob tal ótica e tem vários outros. Sob o mesmo ponto de vista, do mesmo modo, similarmente, igualmente, semelhantemente, de maneira idêntica.
todos são show de bola. Pra quem não sabe como a gente deve apresentar a alusão na redação, eu já fiz um vídeo em que eu ensino isso. Então vou deixar aqui em cima nos cards, e pra quem não viu ainda, olhem lá que é bem interessante. Além desses conectivos de comparação, eu também utilizo bastante os conectivos de conformidade. E qual a diferença de um para outro, Felipe? Como eu falei, os conectivos de comparação são utilizados depois da alusão, no momento que a gente vai utilizar um argumento. Já os conectivos de conformidade são aqueles que trazem a alusão, são quem apresentam a alusão. E logicamente, se eles trazem a alusão consigo, eu utilizo eles sempre antes da alusão. Segundo Aristóteles, o homem é um ser social. De acordo com fulano de tal, e joga a citação, sempre assim. E quais são os conectivos de conformidade que eu mais utilizo? Segundo, de acordo com, conforme também fica bem legal, de conformidade com. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês os conectivos que eu mais utilizo para concluir ou para recapitular uma ideia. Mais uma vez, são conectivos que eu utilizo ao longo de toda a estrutura do texto. Uma coisa que eu reparo que muitas pessoas não sabem é que todo e qualquer parágrafo ele deve ser fechado. A gente não pode de maneira alguma deixar a ideia aberta. E para fechar essas ideias, eu sempre utilizo os conectivos de conclusão. Bora lá! Ao longo de todo o meu texto, sempre que eu vou fechar uma ideia, eu utilizo os mais raízes. Dessa forma, dessa maneira, nesse modo, assim sendo, nesse sentido eu utilizo bastante. Nessa lógica, eu também gosto muito de utilizar o portanto. Com relação ao portanto, a gente pode utilizar ele puro. Dessa forma, no início de um tópico frasal ou de um parágrafo. Mas, particularmente, eu sempre gosto de utilizar ele entre vírgulas. Eu acho, inclusive, que já se tornou uma marca da autoria dos meus textos. Na grande maioria das redações que eu escrevo, eu sempre utilizo ele entre vírgulas, lá na primeira frase da minha conclusão, fechando todo o texto. É evidente, portanto, que medidas são necessárias para isso e aquilo. Depreende-se, portanto, isso e aquilo. É visível, portanto, isso e aquilo. Fica show de bola. Do mesmo modo, o pois entre vírgulas também fica bem legal e assume o mesmo papel. Em síntese também fica bem legal. Destarte, dessarte também são conectivos que eu utilizo bastante na conclusão. Tem pessoas que utilizam conclui-se, em conclusão. Não usem, galera. Não é nem um pouco legal. O texto ele deve ser conduzido como uma dança. Tu tem que concluir ele sem dizer que tá concluindo. O corretor ele deve ser guiado por esse molejo e saber o que ele tá experimentando. Então tente ao máximo evitar esse tipo de conectivo. Eu acho que vocês não aguentam mais ouvir minha voz, mas para finalizar, tem duas classes de conectivos que são restritos à conclusão. Como eu falei para vocês, além de concluir o texto, a gente vai ter que tentar atenuar aquele problema que o tema trouxe com ele através de uma proposta de intervenção. Eu já expliquei para vocês como fazer uma solução poderosa para estremecer a tabaca de chola nesse vídeo que tá aqui nos cards. E como eu falo lá, a solução ela deve ser bem estruturada. Deve ter um agente, que é o personagem que vai promover aquela ação, deve ter a ação, que é a solução propriamente dita, deve ter um meio, um modo de como essa ação vai ser feita. Essa solução ela deve ser bem detalhada e deve ter uma finalidade, tem que ter um objetivo. Ao construir a minha solução, nessa etapa final que eu vou citar a finalidade, eu sempre utilizo os conectivos de propósito. São justamente eles quem vão deixar claro que aquele é o objetivo da minha solução. E quais são os que eu mais utilizo? Com o propósito de, a fim de que, com o fito de, com o intuito de, com a finalidade de, enfim, são esses que geralmente eu utilizo. Além disso, eu posso citar o que se espera com a implementação dessa minha solução. Então, para isso, eu também utilizo conectivos específicos. Os que eu mais costumo utilizar são por conseguinte, por consequência, em virtude disso, com efeito e como resultado. São conectivos que eu acho extremamente interessantes para fechar essa parte do meu texto. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. É uma temática que realmente é importante. Ter conectivos mais elaborados e saber utilizar eles de forma correta elevam sim o texto da gente a um nível superior. E eu tô trabalhando justamente nisso, em uma sequência de vídeos que eu falo mais dessa parte maciça. Como usar conectivos, como construir um argumento, uma solução, como entender o tema da redação, que muita gente não sabe. Enfim, trazer vídeos que a gente atue diretamente nas competências que regem a redação. Acima de tudo, a gente deve lembrar que existem 5 competências que regem os nossos textos. E é trabalhando cada uma delas que a gente obtenha a nota máxima, que a gente obtenha o nosso tão sonhado 1000. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido passar alguma coisa pra vocês. Tamo junto e valeu!